coisa mais ineficiente que o Sistema Único de Saúde? Fala sério, comparado a um sistema de saúde pago, o SUS consegue ter um dos piores desempenhos quando se trata de cuidados médicos, filas imensas, exames e até mesmo cirurgias. Vendo o desenvolvimento da saúde de um tempo pra cá, é capaz de perceber que acabou decaindo drasticamente. Não me entenda mal. Eu sei que muita gente considera esse sistema de saúde pública necessário, mas não dá pra negar. O SUS está longe de ser decente e carece muito de profissionalismo, especialmente com as longas esperas. E ainda tem que torcer pra não ser mal atendido, porque é bem possível que eles simplesmente joguem sua ficha médica no lixo só pra encerrar o plantão mais cedo. O Brasil, um país com desenvolvimento humano pífio, ainda tem muitos influenciadores de pouca relevância que defendem o SUS com unhas e dentes, mesmo com problemas como falta de saneamento básico, ruas esburacadas, falhas na segurança pública e corrupção exagerada. A justificativa deles é sempre a mesma: pelo menos temos o SUS. Pode colocar um filtro, mas isso não muda a situação. Pode tentar maquiar, mas o problema, ele continua lá. E não adianta tentar esconder. Meus amigos, o brasileiro médio QI 83 não consegue viver sem estar numa grande ilusão que é a mente de um morador de comunidade no Rio de Janeiro. E todos os problemas envolvendo o nosso país, isso não seria possível se não fosse por um bando de traidores da pátria que não perderam a chance de serem oportunistas. A revolta da vacina foi uma resposta ao péssimo serviço público do governo federal da República dos Estados Unidos no Brasil. O presidente da época, Rodrigues Alves, tomou uma série de decisões urbanas e sanitárias, pois isso estava prejudicando o desenvolvimento da capital e do país. Os grandes navios tinham dificuldade de atracar, já que os cais eram pequenos e precisavam de barcos menores para transportar as cargas, que depois eram levadas pelas ferrovias. As ruas estreitas, herdadas no período colonial, também dificultavam a circulação, e com esse fluxo constante de navios, a transmissão de doenças ficou facilitada. A solução era ampliar o porto e as ruas, mas para isso, muitas casas precisaram ser demolidas. Imagine só, você sai para trabalhar e quando volta sua casa foi derrubada. Essa decisão trouxe várias consequências. Os aluguéis ficaram caros, a inflação disparou e o desemprego aumentou. A população mais pobre ficou sem onde morar e teve que se mudar para os morros e subúrbios. No dia 9 de novembro de 1904, o jornal A Notícia publicou um plano que regulamentava a vacinação obrigatória. Médicos particulares eram oferecidos, mas com o atestado oficial. Escolas, hotéis, viagens, casamento e até o direito ao voto exigiam comprovante de vacinação, e quem não tinha pagava multa. A população ficou furiosa, oradores populares discursavam contra a obrigatoriedade da vacina, e por volta das 6 da tarde, estudantes começaram a se manifestar no Largo de São Francisco, fazendo discursos com humor e rimas. O grupo chegou à Praça Tiradentes, em frente à cavalaria da polícia, gritando: "Morra a polícia! Abaixa a vacina!" No fim, 15 pessoas foram presas, entre elas 5 estudantes e 2 funcionários públicos. Às 7h30 da noite, a situação já estava controlada, com a polícia ainda de guarda em Tiradentes. O tumulto foi tão grande que o governo precisou decretar estado de sítio e até houve uma tentativa fracassada de golpe contra o governo. Eu acho incrível como os influenciadores deste país não conseguem passar um segundo sem trazer um discurso hipócrita ou contraditório. Falando assim, até parece o Nicolas Ferreira, mas sério, tem muita gente que falta bom senso. Defendem que o SUS é algo bom, gratuito e que ajuda a combater doenças que, em outros países, custariam caro para tratar. Eles ainda minimizam todos os outros problemas do Brasil, como a falta de saneamento básico, os preços absurdos de carros e gadgets, e sempre vem o famoso argumento: pelo menos temos um sistema de saúde gratuito, imagina ter que pagar o hospital. Sério, tem gente que realmente acredita que o SUS é de graça, quando obviamente ele é mantido com dinheiro público e tributos, ou seja, o seu dinheiro. Esse mundo de fantasia que os influenciadores pintam acaba sendo decepcionante, considerando que muitas pessoas morrem esperando na fila. Sem falar nos vários casos de cirurgias feitas de forma errada e na negligência médica no SUS, que é revoltante. Tem até notícia no G1 sobre uma criança que teve que usar uma embalagem de bolo como um respirador improvisado. É um nível de descaso e falta de profissionalismo absurdo. Não podemos deixar de mencionar o surto de dengue, que foi um dos maiores descasos com os pacientes afetados. Você vai ao SUS, espera até de madrugada e no fim recebe uma receita de Buscopan. Vários noticiários, pesquisas e fontes mostram a ineficiência do SUS como serviço público. Um exemplo é o desvio de mais de 1,7 bilhões de reais em verbas do SUS, que aconteceu tanto em São Paulo quanto no Pará, terra natal do editor. No meio disso, temos celebridades que se aproveitam do SUS.
Se você é famoso e não conseguiu um atendimento em um hospital privado, de repente se torna uma prioridade. Curiosamente, eles conseguem um tratamento melhor apenas para figuras mais famosas ou importantes, enquanto passam à frente de quem é da classe mais baixa, ou seja, os pobres. Isso aconteceu com vários famosos, como Faustão, por exemplo, que não conseguiu um transplante de rim em um hospital particular e rapidamente virou prioridade no atendimento pelo SUS. Acho interessante como essas celebridades vivem defendendo o SUS com a hashtag Defenda o SUS, sendo que elas nem precisam usá-lo, já que são ricas e provavelmente irão ao hospital privado. Um exemplo é a Preta Gil, que fazia propaganda em defesa do SUS, mas optou por se tratar no hospital sírio-libanês. Eu nunca vou entender essa contradição. Não me entenda mal, o SUS é necessário, já que boa parte da população é pobre e não consegue pagar por um hospital privado. No entanto, isso não significa que devemos nos orgulhar apenas por termos um sistema público de saúde, como se fosse um troféu. Pelo contrário, precisamos querer que o serviço de saúde pública seja decente e, acima de tudo, eficiente, para que possamos ter uma boa qualidade de vida. O fato de o SUS ser necessário só mostra o quanto nosso país vive uma pobreza alarmante. O verdadeiro problema é a corrupção, o superfaturamento e o desvio de dinheiro público. Só porque o SUS é importante para o brasileiro pobre, não significa que ele seja um sucesso. Todo mundo deveria ter o direito a um serviço que garanta bem-estar, mas na República Federativa do Brasil, isso parece um sonho distante. Para vocês terem uma ideia, houve um caso em Pernambuco em que uma mulher recebeu a confirmação de consulta médica 2 anos depois que seu pai morreu. Isso só pode ser piada, né? O pai dela teve um AVC e morreu esperando uma consulta. Isso é um deboche com a nação. E agora eu quero ver algum nacionalista dizer que não podemos falar mal do nosso país, como se ele não fosse um puro deboche por si só. Do cidadão comum ao influenciador, todos sabem que o povo brasileiro é passivo e raramente reclama, mesmo quando há algo claramente errado. Se houvesse uma ditadura prometendo bem-estar social, o povo provavelmente aplaudiria sem questionar. Elegemos o Lula 3 vezes, e nem adianta pedir para o seu querido deputado ou político de estimação, seja de direita ou esquerda, que eles façam algo. A única coisa que eles fazem é emitir petições, ou no pior dos casos, criticar a hipocrisia do outro lado. Nenhum político no Brasil, independente de ideologia, faz algo realmente significativo pelo país. Talvez os do Partido Novo, de acordo com o site Ranking dos Políticos, mas são uma minoria perante uma Câmara dos Deputados repleta da mais alta escória. Aliás, é interessante como os políticos de direita são campeões em crimes lesa-pátria. Eu vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Eu entendo que o sistema de saúde dos Estados Unidos não seja um exemplo perfeito, com preços absurdamente altos, muita burocracia e dificuldade de acesso para quem não tem plano de saúde, o que complica a vida do americano médio. Mas precisamos lembrar que, só porque dependemos do SUS, não significa que ele seja perfeito. Negar as filas enormes, a infraestrutura precária e a quantidade excessiva de hospitais com problemas em equipamentos e sistemas não ajuda em nada. Apontar o dedo para quem critica a saúde pública também não resolve. Precisamos olhar para os problemas e corrigi-los. Claro que não é fácil, afinal, precisamos da colaboração do povo. Mas como nossa população, infelizmente, costuma ser passiva, isso atrapalha bastante. Temos vários casos de corrupção, superfaturamento e, como mencionei antes, problemas com equipamentos médicos. Um exemplo foi o que aconteceu comigo. Tive o desprazer de esperar em uma fila enorme para ser atendido, e no fim, o aparelho deu curto e não funcionou. Tive que remarcar a consulta para o dia seguinte, para que meu parente pudesse fazer a cirurgia para tirar um tumor no dedo. Sem contar que no hospital que eu estava, quase não tinha funcionário. Digo e repito, se você quer defender o SUS, pelo menos tente resolver os problemas diários que ele enfrenta. Não é porque o SUS foi uma conquista para os brasileiros, ajudando a resolver problemas de saúde para os mais pobres, que você deve atacar quem aponta os problemas do sistema, especialmente nas áreas fiscal e orçamentária. A todo momento, vemos escândalos de corrupção envolvendo o SUS, desde propina até superfaturamento. Temos casos absurdos, como gente recebendo propina para furar a fila. Sabe o que é mais bizarro? São os hospitais apresentando 300 mil falhas na assistência. Cerca de 90% dos brasileiros consideram a saúde no Brasil ruim. E quanto ao atendimento, 73% das pessoas dizem que o SUS não oferece o mesmo tratamento para todos. Muitos dos gestores são ineficientes e despreparados. Nem preciso falar dos surtos de dengue no Brasil, que foram uma das piores gestões de saúde. Uma vergonha nacional no governo Lula. A ministra da Saúde na época chegou a dizer que a culpa da dengue era do clima e que a vacina não resolveria o problema. Criticaram tanto Bolsonaro sobre a Covid-19, sobre o fato de ele nem se preocupar em lidar com a pandemia, e agora estão fazendo a mesma coisa. Veja só,
Até ontem estávamos numa crise sanitária no Brasil e a esquerda só quer falar do Bolsonaro. Ai, porque vocês estão tirando proveito da situação para fazer politicagem. Quando era com Bolsonaro, portais, notícias, influenciadores e atores famosos viviam batendo nele diretamente. Teciam críticas quase 24 horas por dia com o nome dele. Mas agora a esquerda está simplesmente calada com o fato de o Luizinho Nove Dedos simplesmente ignorar a dengue e diminuir a contratação de agentes comunitários. Deixa eu te dizer uma coisa. Escuta bem e presta atenção em mim agora. Conseguiu? Ótimo. Vamos ser realistas. Eu até poderia ser otimista e acreditar que tudo isso pudesse gerar protestos pelo país, como nas jornadas de junho de 2013, e finalmente trazer um futuro melhor para a saúde no Brasil. Mas isso não vai mudar. Nem de longe, meu amigo. O problema do SUS é sistêmico. Envolve uma rede de corrupção, incompetência e sabotagem. E tudo isso é totalmente proposital. Porque oferecer um serviço decente não é lucrativo para a classe política no curto e médio prazo. Afinal, as eleições acontecem a cada 2 anos, de prefeitos a governadores, deputados a vereadores, senadores e presidentes, e por aí vai. O problema está na raiz do projeto. E mudar essa situação significa alterar todo um sistema que foi criado justamente para prejudicar aqueles que dependem desse recurso. E muitos de nós sabemos o que acontece quando você enfrenta um sistema de peito aberto. Temos muitos exemplos de corajosos no nosso país. Vocês gostariam que o SUS funcionasse bem? Eu também adoraria. Mas isso é algo que está enraizado. E mudar o que já nasceu assim é uma tarefa quase impossível. Não vivemos em uma utopia. Para que isso tudo mude no nosso país, um novo sistema precisa surgir, e uma única pessoa claramente não vai conseguir carregar esse peso sozinha. Apenas escolha com sabedoria os caminhos que você vai seguir e acredite no que você considera certo. Esse é o Brasil Sem Filtro, o país que todo mundo conhece, todo mundo vê com os próprios olhos todos os dias, mas ninguém se importa em mudar a situação. Pense nisso.